Olá, um bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo dmtv.com.br. Sejam bem-vindos a mais um Esporte na Rede, onde nós trataremos aí dos principais assuntos do mundo esportivo. Meus amigos, o Dinho Rios veio ontem de vermelho e disse que foi de propósito, mas mesmo de propósito acabou dando sorte ao Vila Nova, que embora não tenha ganhado o jogo, fez uma belíssima partida contra o Goiás, porque quem esperava um sacode do Goiás se surpreendeu com a maneira com que o Vila Nova se portou em campo. Além disso, nós temos Copa do Brasil, Libertadores da América e outros assuntos para tratar nesta terça-feira aí, né? Vamos dizer assim, quase que véspera de feriado, né, meu amigo Dinho Rios? Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Hélio Lemes, né, quase que não sai aqui. Bom dia aí aos internautas conectados no DMTV. Estamos aqui, né, nessa pré-véspera, não é isso? Seria uma anti-pré-véspera aí do feriado, né, dessa terça-feira. E logo depois vem a quinta-feira, né, pra gente poder descansar aí mais uns 4 dias consecutivos aí, né? Quinta, sexta, sábado, domingo aí. Isso, né, claro, para quem pode, né? Para quem pode. Para servidor público, por exemplo, pode, né? A partir de hoje, já se brincar, tem servidor público aí que vai lá bater ponto, né? Mas tem gente que vai trabalhar, viu, meu amigo? Tem pessoal, por exemplo, da Goiás Turismo, sim, caminhando para Aruanã. Tem o Aruanã Encanto que começa amanhã. Inclusive vai ter show do Capital Inicial no Aruanã Encanto. Bom, amigo, vamos seguir aqui falando de futebol, porque a nossa praia é o futebol, é o esporte, seja futebol, seja MMA, seja futebol americano, até porque a gente tem uma equipe de futebol americano no estado de Goiás. Depois eu vou tentar entrar em contato com esse pessoal para trazer eles aqui para falar um pouquinho sobre esse esporte aí. Tem rugby também, né? Ou seja, o Esporte na Rede abre espaço aí para todos os esportes, né? Seja profissional ou amador. Meu amigo Dinho Rios, você se surpreendeu ontem, né, com a postura apresentada pelo Vila Nova e com a tristeza que foi o Goiás, que não foi aquele Goiás do campeonato goiano, né? Inclusive teve análise dos treinadores após a partida de ontem, e o jogo ontem que valendo aí pela partida de ida da semifinal do campeonato goiano. Lembrando que são 2 jogos, né, as semifinais. Vila Nova 1, Goiás também 1 no estádio Serra Dourada. Aí o primeiro gol do Vila Nova, belíssima cobrança aí de escanteio do Zotti, e o zagueirão Anderson cabeceando, né, para abrir o placar, e a torcida do Vila comemorando. E aí nós temos também, né, o gol de pênalti marcado aí, né, convertido pelo atacante Rafael Lucas, né, do Goiás. Mas subiu muito bem o Anderson aí, mas quem cobrou bem também demais essa bola aí foi o Zotti, hein? E foi um erro de marcação da defesa do Goiás, né? Porque uma subida dessa lá no, né, 14º andar, ninguém conseguiu acompanhar o jogador. Ele subiu livre e fez esse gol, né? Exato. Logicamente, mérito aí do Zotti também, que sempre aponta muitas correrias. Agora, depois de ter esse pênalti aí também desnecessário também, e aí converteu nesse 1-1, o Vila poderia ter saído com a vitória se não fosse esse pênalti aí cometido. Mas é como eu te falei ontem, né? Futebol você tem que analisar, jogar jogo, não dá pra você às vezes querer fazer previsões, como a gente às vezes tem e faz algumas previsões. A gente tenta, né? Ou pelo menos ficar às vezes elogiando demais o clube, porque ele vai te decepcionar assim, como jogadores nos jogos, né, adiante. Elogiar demais é um problema. É um problema, não dá pra você elogiar. Não é só de futebol, não. Sabe? De repente a pessoa tá fazendo um trabalho bem feito, você vai lá e faz um elogio, aí ela estraga o resto. Uma coisa é você elogiar cara que são as sumidades, né? Cara que são tipo um Messi, Neymar, um Cristiano Ronaldo, o que foi o Ronaldo Fenômeno, talvez um Pelé, um Romário, e daí por diante. Esses caras, você sabe que esses caras, um dia ruim, os caras ainda conseguem fazer alguma coisa, né? Agora é o seguinte, esse jogo aí me surpreendeu até pelo público pagante. Quase 12 mil pessoas, né? Sim, 11.426 o público pagante, 12.752 o público presente, renda de R$209.045. Então, o que acontece então? Na segunda-feira, né, o pessoal sair do trabalho e correr para poder assistir esse jogo. E olha que os ingressos
estavam muito saudáveis, muito doces não. Mas acaba que a maioria que tem essas carteirinhas, mesmo que falsificadas, mas tem a tal das carteirinhas para pagar meia. E também quem aposta lá no Time Mania também deve ter corrido lá para poder apostar no Time Mania. Também, e deve ter pagado lá os R$20, né, da meia para poder pagar na arquibancada. Agora o fato é que na segunda-feira, né, num dia útil aí, dá esse tanto de gente para assistir o jogo, é muita gente. É bastante gente. Agora, o Goiás foi dominado, né? Principalmente no segundo tempo, o Goiás foi dominado, o Goiás não conseguiu jogar. O Vila só não foi mais efetivo porque faltou precisão nas finalizações, principalmente com o Frontini. Você jogou bem, você elogiava ele, mas perdeu gols que não poderia ter perdido. O próprio Roger perdeu um gol de rebote na bola do Renan, que inacreditável, né? O que ele fez. E o mesmo pelo Goiás, né? O Goiás, acho que as substituições que foram feitas, o Cléo e dentre outros entraram todos os jogadores que foram contratados, né, para reforçar o Goiás, o Cassiano, o Cléo, muito efeito, não fizeram diferença. Não fizeram diferença. Assim como também no Vila também não surtiu efeito também. Ao final do segundo tempo, as equipes já começaram parece que morreu o futebol, né? O próprio Wendel Lira entrou, pouco acrescentou também, né? Passou despercebido também dentro de campo. Então, o jogo era isso, né? Pegado, mas foi um jogo bom. Gostei do jogo, me surpreendeu sim o jogo. Agora, próximo jogo, quem fizer leva, né? Quem fizer leva. E se der empate, conforme a gente disse no vídeo mais cedo no DMTV Online, né, na nossa fanpage no Facebook, decisão por pênaltis. Agora, o que eu gostei bastante foi da questão que, basicamente, o Goiás praticamente não jogou, né? Não mostrou que é aquele Goiás forte, não soube lidar com o Vila Nova, e os jogadores do Goiás não souberam se encontrar dentro de campo. Alguns jogadores, o Ramires foi um, né, desses jogadores, falhou em algumas oportunidades ali, entregando bolas fáceis para a equipe do Vila Nova, né, para os jogadores do Vila Nova. Não conseguiu acertar a marcação, tanto é que um dos jogadores do Vila, que se eu não me engano, né, eu não me lembro se ele foi eleito a fera do jogo, mas foi um dos melhores jogadores em campo, que foi o Dudu, tanto jogando no ataque como jogando atrás, né, tava jogando muito bem, sempre aparecia, ele e o Roger, dois jogadores que apareciam pelas pontas, né, ou seja, o Vila Nova muito bem na parte tática, e aí que entra o trabalho do treinador. Ou seja, basicamente o Rogério Mancini deu um trabalho, deu quase que um nó no Anderson Moreira. Agora você falava do Ramires, outro também que vem tendo jogos aí abaixo da regularidade é o próprio Patrick, né? Que não vem mais com aquela regularidade que vinha durante a competição. Ontem fez um jogo muito aquém do que da realidade, da qual ele pode render ao time do Goiás. Você dizia também no início aqui que os treinadores diziam, né, em entrevistas sobre a análise dos times. Embora o Edson Moreira criticou bem a sua equipe, jogou muito mal. Exatamente. E o Mancini exaltou o time do Vila Nova, foi melhor porque jogou diante de um Goiás, né? E jogou muito bem. Um clássico, né? Então jogou muito melhor. O Robson jogou, para mim, muito bem também. Acho que segurou bem ali como volante, como um cara de fazendo meio. A função dele, né? Então, agora, o Goiás realmente falhou. Mas agora, eu posso dizer o seguinte, eu gosto desse Rafael Lucas. Eu gosto desse Carlos Eduardo, embora tenha jogado abaixo da média aí, 5, né, o Carlos Eduardo. Mas esse Rafael Lucas, ele me agrada no time do Goiás. Bom jogador. Inclusive, há muita discussão em relação à torcida colorada aí, né, em relação ao pênalti. Não tem o que discutir, porque realmente foi pênalti. Né? Naquele momento ali, o zagueiro do Vila, né, ele fez, vamos dizer assim, errado, mas a coisa certa, né? O necessário é se fazer. Eu vou tentar aqui pegar a bola, se eu não pegar vai ser pênalti, né? E aí eu tenho a possibilidade do goleiro defender a bola. Tanto é que o Wagner Bueno esperou realmente a cobrança do Rafael Lucas, que veio e bateu forte, mas o Wagner Bueno acertou o canto. Se ele caiu um pouquinho antes, era capaz de pegar. Só que como o Rafael Lucas tomou bastante distante, bateu forte, rasteira no canto, é uma bola difícil pro goleiro pegar. Ali para mim ele quase que telegrafou, né? Porque pelo jeito do corpo que ele jogou de um lado ali, tanto que o Wagner foi certinho na bola, né? Para mim ele quase que telegrafou o peso dele ali. Foi. Você vê que na hora da queda, né, do Wagner Bueno, para tentar defender, a bola passando por baixo do braço dele certinho. Só porque foi forte, mas que para mim, com o corpo dele lá, para mim, ó,
vendo por trás pela câmera, deu para poder perceber no jogo ontem que ele Ia bater naquele canto. que ele bateu, e era naquele canto, que ele se projetou todinho o corpo, até na corrida da bola e na batida da bola, que ele bateu no canto esquerdo do goleiro. Tá certo. Bom, o jogo de ontem contou aí com 12.752 o público presente, 11.426 o público pagante, né? O Goiás reclamou muito da questão da arbitragem, porque no primeiro tempo o árbitro estava com a camiseta preta, né? E estava atrapalhando os jogadores do Goiás, que ficaram olhando para o árbitro assim, para não confundir com o uniforme. Isso porque o uniforme do Goiás é verde, mas é um verde numa tonalidade escura, né? E aí jogando à noite com a tonalidade do verde escuro do uniforme do Goiás e o árbitro de preto, realmente ficou complicado para a equipe do Goiás, né? Por mais que eu não estivesse vendo o Serra Dourada, estivesse vendo pelo computador, né? Porque tem essa facilidade aí de ver pela internet também, né? Acompanhando o jogo ali, né? Deu para ver que estavam confundindo, né? com a da partida ali, né? Se fosse durante o dia talvez não confundisse, mas durante a noite ficou complicado. Mas a regra manda trocar, no caso, o árbitro, ele teria que trocar o uniforme, né? Ele trocou no segundo tempo. No segundo tempo, a camisa do árbitro era amarela. Ou seja, aí já facilitou para os jogadores do Goiás. Mas, falando em relação ao Goiás, né, o técnico Enderson Moreira do Goiás falou em relação ao jogo de ontem à noite contra o Vila Nova. Para ele classificou como o pior jogo do ano e disse ainda que temos que fazer muito melhor, né? Abre aspas. Jogamos muito mal, uma das piores partidas do nosso time na temporada, mas nem assim dá para falar que o empate foi lucro para nós. O Vila teve um certo domínio, mas não criou nenhuma chance assim clara de gol. Difícil falar se alguém mereceu a vitória, até porque ela nem aconteceu. Meu amigo, ele ficou na bronca, viu? E é só bom lembrar que pro próximo jogo aqui tem 3 pendurados aí com cartão amarelo, né? Douglas Assis, que marcou o pênalti, né? Tem o Frontini e o John Clay, né? São os 3 jogadores aí. No John Clay no Goiás. No Goiás. Né? O Douglas Assis e o Frontini para a final. Então tem esses 3 pendurados aí. O Frontini é um deles aí. Mas tá com razão, né? O time realmente teve uma atuação aquém do que poderia jogar o Goiás, né? Para quem vai disputar uma Série B e quer ir para a Série A, né? Se perguntaram até para ele se foi talvez a formação tática que ele tenha organizado não ter dado certo, né? Ele nega que não tenha sido isso. Eu também acredito que não. Acho que o que ele entrou ali foi os jogadores que já vinham entrando, não é? Agora... tanto é que nesse jogo aí ele poupou alguns jogadores que ele não iria utilizar, que ele começou como titular. Um exemplo claro disso é o atacante Cléo, que entrou em campo, mas não acrescentou, né? Porque a bola não chegou. Porque se a bola não chega para um centroavante que nem o Cléo, que tem basicamente as mesmas características do Frontini, ele não vai conseguir fazer gol. E não vai conseguir jogar, né? Se ele tiver a característica igual a do Frontini, tá lascado. Porque... é basicamente a mesma coisa. Então não vai jogar. Então lascou então. Né? O Frontino faz gol. O Cléo também não? O Frontino fez um só no campeonato, se eu não me engano, que foi contra a Napolina. Né? Aliás, no Vilas, quem faz gol é zagueiro, faz gol, lateral faz gol, volante faz gol. Meia faz gol. Todo mundo faz gol, mas menos o atacante do Vilas. Né? É o cara que não faz de gol. Ponta faz gol. Faz gol. Mas o cara que de peso mesmo, que veste a camisa mesmo, titular, não faz gol. Mas, embora viva um momento que não seja o adequado, né, o centroavante Frontini, né, da equipe do Vila Nova aí, ontem, pelo que eu vi durante todo o campeonato goiano, foi a melhor partida dele. Né, que ele tentou, de fato, correu atrás da bola, jogou muito melhor do que em outros jogos. Isso porque estava gripado. Mas faltou aí aquela precisão, né? Faltou aí aquela certa paciência ali para poder fazer boas finalizações, da qual ele não teve ontem. De fato. Ainda continuando no Goiás aqui, né, o Enderson Moreira ainda seguiu falando, abre aspas, vamos ter que nos preparar mais para o jogo do domingo. Espero muito que a gente faça um jogo bem melhor. Sei que temos capacidade para isso. Podemos e temos que fazer muito melhor. 10 atletas foram mal tecnicamente, nem as mudanças surtiram efeito. Tivemos pouca qualidade ofensiva, temos que ter humildade mesmo e pedir desculpas ao nosso torcedor, finalizou aí o treinador Alviverde. Tá certo, 10 jogadores aí foram mal tecnicamente, ou seja, o time inteiro do Goiás foi mal. Tinha fora o Rafael Luz que fez o gol, porque o cara que faz gol pra mim, ele foi 100% da partida, embora de pênalti.
Então foi ainda mais, né? Mas o Rafael Lucas fez bem a função dele, o Anderson Salles foi outro jogador que foi bem também, então pode falar que foi 9, 10 jogadores. Mas a gente pode dizer que esse David aí, o Jonathan, quem mais aí? O Ramires, que você citou, o próprio Patrick, o Wagner. Isso pouco acrescentou. Agora o Goiás rende mais. Agora eu não tenho dúvidas de que o Goiás virá para o próximo domingo, né? Próximo domingo, dia 24, essa no estádio Serra Dourada. Semifinal. Eu acredito que o Goiás virá com uma postura diferente, vai vir para ganhar, né? O Vila Nova tem que ter cuidado, pelo menos para segurar um 0-0 aí, para poder ir para os pênaltis, porque o Goiás vai vir, eu tenho certeza que o Goiás virá com uma postura diferenciada e vai vir para ganhar, porque esse 1-1 aí, e com essa bronca do técnico do Goiás aí, dentro do senhor Ederson Moreira, eu tenho certeza aí que os jogadores virão com outra postura para dentro de campo. Então o Vila pode esperar em um Goiás muito mais guerreiro e muito mais aí realmente querendo vencer a semifinal, né? E o mesmo também o Goiás, se bobear também, o Vila, pelo que jogou, principalmente no segundo tempo do jogo de ontem, se jogar esse bolão que jogou aí, pode vir a vencer o Goiás. Até no primeiro tempo também o Vila foi melhor, teve as melhores oportunidades, inclusive o Frontino, conforme você falou, não foi tão bem nas finalizações, mas aproveitou as oportunidades que teve para poder finalizar, inclusive teve um cabeceio dele que passou muito perto, passou rente à trave ali, por pouco não entra, né? E podemos esperar um grande jogo. Se o jogo for no patamar que foi o jogo de ontem, o estádio com certeza tem que estar lotado, porque o jogo de ontem foi bom, né? Não foi aquele jogo morno, não foi aquele jogo fraco, não foi aquele jogo de um time só, foi o jogo de duas equipes buscando, né? E eu não entendo por que a equipe do Goiás, mesmo o Anderson Moreira, né, falando, teve problemas aí técnicos e tal, e não conseguiu se sobressair em relação ao Vila. Né, o Vila sendo melhor durante o jogo, mas não conseguindo sair com um resultado positivo, que seria no caso aí a vitória, né, e abrindo aí uma vantagem para o próximo jogo. O que eu não consigo entender é que se a equipe não conseguiu render aquilo que rendia durante outros jogos no Campeonato Goiano, é porque que o técnico Anderson Moreira, né, não conseguiu fazer com que essa equipe rendesse, né, no segundo tempo, porque no primeiro tempo ele já viu que a equipe não estava bem. Aliás, o Goiás já não vem bem desde quando perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil, né? Contra o River do Piauí. Então, de lá pra cá, já vem dando duas sequências aí em jogos ruins, né? Então, o Goiás não pode entrar aí nessa maré aí, porque fica fora da competição e de repente aí dá um Vila e Atlético ou Vila e Anápolis aí numa final, né? O que não é ruim. O que não é ruim, seria bom, né? Se tivesse uma equipe do interior para decidir, né? Agora, se depende de Goiás e Vila, pelo amor de Deus, senhor Mancini, não deixa o Frontino chegar perto da bola, não. E que se chegar, que treine a semana toda, só pensa que ele fica o feriado o dia inteiro batendo pênalti. Não vai ser só ele, não. Essa semana, provavelmente o Vila e o Goiás devem estar de folga hoje, devem se reapresentar amanhã, já que eles não jogam durante o meio de semana, né? E aí, essa vai ser uma tendência, ambas as equipes treinando as penalidades para caso ocorra, né, a decisão por pênaltis. Bom, já que você falou do Vila Nova, né, quem também falou aí do jogo foi o técnico do Vila Nova, o técnico colorado, Rogério Mancini, né, que saiu satisfeito com a atuação colorada, né, do primeiro ao último minuto da partida de ontem, né. Segundo ele, abre aspas, gostei da nossa atuação do primeiro ao último minuto, dos dois tempos, tivemos momentos de dificuldade quando eles começaram a entrar entre as nossas duas linhas e nós acertamos os ponteiros no vestiário e voltamos melhor para o segundo tempo nesse sentido. Ainda de acordo com ele, né, falando em relação ao Frontini, né, abre aspas, ele é um atleta vivido, experiente, que tem poder de superação. Hoje foi importante para ele que teve seu nome gritado pela torcida. Mesmo estando bem gripado, ontem ele estava com febre alta, ou seja, no domingo. Eu sempre vou bancar minhas convicções e tentar motivar meus jogadores. No final, o tirei e coloquei o Lawson, tentando dar mais velocidade à equipe colorada. Foi o que ele fez, foi o que a gente viu no jogo, né? E foi uma pena mesmo o Vila não ter saído aí com a vitória, né? Poderia ter ganhado se não fosse entre tantos gols, mas aí o destaque é o gol do Roger, né? Aquele rebote ali do Renan, não teria como perder aquele gol de rebote, não. Tinha que ter empurrado a bola pra dentro. Tá certo. Mas o Vila realmente foi bem, né? Querendo ou não, o Vila realmente
Pra mim, o Vila fez a melhor partida do ano. E você dizer até do Frontino, o Frontino até saiu aplaudido ontem, porque fez esse bom jogo. Mas pra mim não me convence. Fazer bom jogo, mas não fazer gol não adianta. Ele é atacante. Ele não é outra posição. Mas e foi substituído. Mas pra ele fica bom. A partir do momento que ele faz um bom jogo, é pra ele adquirir confiança. Aí no outro jogo pode ser, né? Ele tem que aproveitar mas jogador velho, experiente, igual o Frontino, não pode ter esse negócio, não. Esse negócio de perder confiança, não. O cara é um profissional, o cara é um cara vivido, rodado no futebol. O cara não pode ter esse tipo de coisa, não. Negócio de confiança, não. Agora, eu acho que tem muita desculpa agora dentro do futebol. E isso virou uma mania, de uma desculpaiada agora. Quando não é cansaço, é que o cara não tá sem ritmo de jogo, é que o cara tá isso. Sabe? Parece que sempre tem uma explicação. E as explicações é a mesma, porque as respostas são as mesmas, sabe? Então, assim, é sempre a mesma coisa. Então, eu acho que... Então, assim, o cara que tem uma baixa média aí na artilharia de um campeonato goiano, sim. Entendeu? Eu acho que... Eu não sei, não. Eu, sinceramente, talvez... vai sair nesses momentos decisivos agora, né? Porque eu acho que talvez, não sei, né? Talvez o Moisés aí pode ser que venha, né? Para o time do Vila Nova. Quem sabe ele possa encostar no Frontino, caso realmente se concretizar essa vinda do Moisés. Há tempo que se ventila isso. Se chegar, pode ser que melhora, né? Pode ser que a bola chegue mais aos pés do Frontino. Porque o Moisés é bom jogador. Né? Ele mostrou isso durante a divisão de acesso do ano passado, durante o Campeonato Brasileiro da Série C pelo Vila Nova. Né? E é um bom jogador. Bom, vamos falar o seguinte, vamos falar do Atlético Goianiense, né? Porque o clássico agora entre Goiás e Vila só no próximo domingo, dia 24 de abril, né? No estádio Serra Dourada. Os ingressos continuam arquibancadas R$40 e R$60 as cadeiras. Mesma coisa em relação à meia entrada, né? Aí quem apostar em time mania com as duas equipes, né, como o time do coração, paga meia entrada. Bom, o goleiro Márcio do Atlético Goianiense resolveu falar em relação à derrota, né, do último sábado para o Anápolis. Embora ele tenha dito aí durante a entrevista dele, né, que não se pode comemorar a derrota, mas pela situação na qual se foi o jogo, na qual se desenhou o jogo, o Atlético tem muito a comemorar por não ter sofrido mais gols diante do Anápolis no último sábado aí, e devido também ao Atlético ter tido duas expulsões, né, do Júnior Viçosa e do Pedro Bambu. Quem falar que as expulsões não foram, né, por exemplo, como eu diria, não foram justas, né? Ou melhor, que foram injustas, eu vou ter que discordar, porque, pelo amor de Deus, a do Pedro Bambu, então nem se fala, né? Porque o cara vem basicamente no pescoço do jogador do Anápolis. Agora eu discordo aí do Márcio aí, que tem que comemorar porque não tomou mais gol. Tem que lamentar, porque perdeu, né? Talvez não sei nem se dá tempo de lamentar, porque a semana está acabando já, e daqui uns dias já chega já no sábado aí o outro jogo de volta da semifinal. Agora o fato é o seguinte, o fato é que o Anápolis realmente, o Atlético deu sorte de não ter tomado uma balaiada, de não ter tomado mais gols, né? Tomou só um, poderia ter tomado muito mais gols aí, porque teve mais chances o Anápolis. E eu tinha dito aqui, o Anápolis dentro do Jonas Duarte é um outro Anápolis. O Vila sofreu com o Anápolis lá dentro do Jonas Duarte o ano passado na Série B do Goianão. Agora, a mesma coisa é os times da capital. Vão sofrer com o Anápolis dentro de casa, né? E agora é o seguinte, o Atlético tem que agora, já que está fora da Copa do Brasil, né? Não participa de outras competições, teve tempo para descansar, teve tempo para treinar, não há o que reclamar. Agora, o que está faltando mesmo é o bom futebol. Para mim, eu falei isso aqui ontem, Júnior Viçosa e Pedro Bambu, pouco vai fazer falta aí para o time do Atlético para esse jogo. Porque pouco se viu esses caras jogarem na Série B. Eles ficaram mais fora, ou na Série A do Goianão. Eles ficaram mais de fora da grande parte dos jogos do que dentro. Principalmente o Júnior Viçosa. Então, para mim, pouco vai fazer falta aí. Porque você tem outros jogadores aí que podem suprir aí. O Gilcinho, você tem o Fernando, né? Então, você tem outros jogadores aí que pode fazer, que é o Luiz Fernando, né? Você tem outros jogadores aí que possa fazer... essa frente de ataque aí pelo meio, então o Atlético vai estar bem servido com os jogadores. Quem entrar tem que entrar bem, fazer o seu papel, ajudar o Atlético a passar do Anápolis. Se não,
infelizmente o Atlético vai ter que amargar mais uma semifinal, que ele fica rodado na semifinal, né? Não passa para uma final. Porque ano passado nem na semifinal ele chegou. Pois é. Né, que foi E corre Goiás, risco de não estar de novo. foi Goiás, Aparecidense, Goianese e Trindade ano passado, na semifinal do Campeonato Goiano. E esse jogo aí tem vantagem na volta ou não? Nesse momento, se terminar empatado, a equipe do Anápolis se classifica. Tá, mas se ficar 1-0, Se ficar pênalti. 1-0 pro Atlético, pênaltis, que aí é a soma do A resultado soma- agregado. Ah, tá. Né? Que aí dá um empate no agregado. Então, ou seja, o Atlético tem que ganhar de 2 Tem que ganhar de 2-0 Pra ganhar. para classificar direto. direto, para não pegar nem pênaltis, né? Exatamente. Porque Ou se seja, 1-0 vai ser pouco. 1-0 é dar cobranças de pênaltis, meu amigo. É. O negócio tá fácil pro lado do Dragão, não, viu? Lembrando que, além das semifinais, né, do Campeonato Goiano, nós temos aí 3 equipes da capital. Essas 3 equipes estarão presentes na Série B do Campeonato Brasileiro de 2016. Né? Ou seja, nós teremos outros clássicos entre Goiás e Vila, entre Goiás e Atlético, Atlético e Vila, Atlético e Goiás e por aí vai. Né? O Anápolis conseguiu a sua classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro, vai ser outra equipe goiana representando, se eu não me engano são 3 agora, né? E vai ser o Anápolis, a Aparecidense, o Itumbiara ou o Craque, eu não me lembro, depois eu vou Para onde? Para a confirmar. Série D? Série D. Tem o Goianese, né, que já O está Goianese, já. disputando esse ano. Mas Exatamente. pro ano que vem é a Aparecidense, o Tubiara e o Craque. Não, e tem o Anápolis. E o Anápolis. O Anápolis. É. Então, uma dessas equipes aí tá Então fora. não, é o Itubiara, a Aparecidense E e o o Anápolis. Anápolis. Isso, porque o Goianese já está. É, sim, Isso. exatamente. Ele já está esse ano, o Goianese vai estar o ano que vem também. Correto. Né? Porque a classificação, se eu não me engano, para a Série D é para 2 anos disputando a competição nacional. O Goianese disputou esse ano, vai disputar acho que o ano que vem, nesses 2 anos. Disputou ano passado. Disputou? Disputou ano Então tem passado. esse ano, mas caso não cair, conseguir se manter, fica lá, né? Se Exatamente. ganhar, sobe, né? Pra Série C. Não tem como cair, né? Porque não tem Série E. Série E do Campeonato Brasileiro. Então não tem como. Então vai estar lá, então. É que nem o campeonato inglês tem 8 divisões. Né? No Brasil ainda não é possível fazer isso porque as equipes nem todas são profissionalizadas aqui no nosso país. Não, aqui se pegar, vai pegar time de farmacêuticos aí, filme de jornalistas, Time de jornalista. Vai pegar time de tudo quanto é coisa, time de bairro, esse campeonato de bairro, Copa Flávio aí. Vai pegar tudo quanto esses jogadores vai fazer para fazer quarta, quinta, sexta, até a oitava Não, rodada. quarta tem. Quarta divisão tem que é a Série D. Não, pois é, mas para fazer mais do que isso aí, vai pegar. Vai. Tudo, porque assim, jogadores tem gente, tem que disputar isso é o que mais tem. Rapaz. Vai pegar time de drogaria aí, vai pegar time de tudo quanto é coisa aí, vai fazer as equipes aqui disputa no final de semana no sintético aí e pôr no campo. Tá certo. Vamos lá, vamos conferir que hoje nós temos jogos aí pela Copa do Brasil. Um jogo apenas, às 7h30 da noite tem Brasília e Bragantino. E temos jogos também pela Libertadores da América. O grupo 4 tem Atlético Nacional da Colômbia e Huracan da Argentina. Penharol do Uruguai e Sporting Cristal do Peru. E no grupo 6 tem São Lourenço da Argentina e LDU. Grêmio e Toluca do México. O Grêmio que praticamente está classificado aí para a próxima fase da Copa Libertadores da América, que é a fase oitava, chegou na fase mata-mata da competição lá. E o bicho pega, viu? O Toluca classificou como primeiro do seu grupo aí, né? Se eu não me engano, acho que o Grêmio vai conseguir. Não, acho que o Grêmio não consegue passar o Toluca, a equipe mexicana aí, né? E aí, Não consegue por quê? questão de pontuação. Né? Acho que a pontuação do Toluca é maior do que a do Eu Grêmio. entendi passar em termos do jogo, né? Não, sim, sim. Entendi em termos de confronto. E lembrando que esse confronto pro Grêmio aí é basicamente uma revanche, porque na primeira partida foi Toluca e Grêmio jogando no México. E adivinha quem venceu? No México. Foi a equipe mexicana, venceu o Grêmio aí do técnico Roger. É, eu te falei, o futebol é uma caixa de surpresa, né? Sempre foi, né? Sempre vai ser, né? Bobinha de quem não acha que não é, né? Então é aquilo que eu falei, você vai elogiar demais os caras e de repente os caras aprontam no jogo e aí, sabe, muda o destino, né? A prova de ser o São Paulo, tomou 4 no Audax. A prova de ser o Palmeiras, que vive tomando cacetada de time pequeno. Então, futebol é muito doido, cara. Futebol não dá pra você elogiar. E o Palmeiras era pra ser tipo um Corinthians, era pra ser um timaço, porque Era pra ser um timaço. esses caras, Lucas Baez, Gabriel Jesus, os caras metem gol, os caras fazem gol, Dudu, os caras jogam ali pelo time do Palmeiras. O time tem esse Egídio,
Zé Roberto, tem uns caras ali que não sei o que é, que diabo que esses caras têm, os caras não jogam. Entendeu? Complicado. Não sei o que é que esses caras não jogam. Se é ração que tá faltando, não sei o que é. Por falar do Palmeiras, o Palmeiras entrou em campo ontem pelas quartas de finais do Campeonato Paulista 2016, encarou São Bernardo e quem estava com medo de uma derrota viu a vitória da equipe alviverde. Alexandro marcando aí o primeiro gol do Palmeiras, né? Ainda bem que ele tirou aquela barba. Esse aí também é outro muito contestado dentro do Palmeiras, pela torcida do Palmeiras, viu? Esse Alexandre. Um jogo ou outro aí, ele sai pra fora, igual um golfinho, faz uma gracinha, volta, mergulha de novo e some. Mas ele tava muito bem no Flamengo quando ele foi negociado com o Palmeiras. Até por isso, essas coisas vêm do Flamengo, né? Aí, ele tava bem no Flamengo, tava marcando gol. Aí estraga outras equipes, é isso mesmo. E o segundo gol aí do Gabriel Jesus. E o posicionamento dele certinho, pra não ficar impedido, você viu? A marcação do Bernô aí é erradíssima também, né? Deixou ele livre. Acompanhou. É um dos jogadores que estarão presentes aí, né, nos Jogos Olímpicos. Presença confirmada, né? Não tem como deixar o Gabriel Jesus fora e que nem o Gabigol do Santos. Não tem como deixar esses dois jogadores fora aí. Para a idade olímpica aí, eles estão dentro, né? O que, como se diz, é o que se tem para hoje, né? Outro que também não fica fora é o Rafinha Alcântara do Barcelona. Bom jogador. Filho do Mazinho. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje? Não vejo nenhuma não vejo nenhuma sumidade ali. Só fora o Neymar não vejo. Não, é porque o Rafinha teve uma grave lesão que ele ficou bastante tempo lesionado, né? Fora dos gramados e tá retornando aos poucos aí. Bom, antes de eu seguir aqui, né? Deixa eu repassar uma informação aqui que eu tô vendo agora, né? Em relação a um evento que acontece na cidade de Anápolis, que é o Arena Fire Fight. Serão 10 lutas, né, com disputa de cinturão, né, e aí envolvendo o MMA. 2 atletas que vão estar ali envolvidos, né, disputando aí. Uma a gente já conhece, uma a gente viu lutar uma vez, só transmitimos uma luta dele, se eu não me engano, que é o Luiz Carroça, né, lutando aí contra o Kaique Brito, né, os dois fazendo uma das lutas aí do Arena Fire Fight 4. Que acontece no dia 14 de maio na cidade de Anápolis. E por falar de Anápolis, deixa eu repassar uma outra informação, porque dos dias 3 a 10 de julho de 2016, as cidades de Goiânia e Anápolis serão as sedes aí do 15º, né, Mundial Universitário de Futsal Masculino e Feminino. Serão 32 seleções representando aí as Américas, né, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, né, a Oceania e a Europa, a Ásia, os continentes, né, do nosso mundo afora aí estarão aqui representados no Mundial Universitário de Futsal Masculino e Feminino. André, agora eu te pergunto, quantos dias realmente faltam para o Mundial Universitário de Futsal? Décimo quinto Mundial Universitário de Futsal, Goiânia 2016. Meu amigo, você fica preocupado quando você vê essa contagem, né? Vai chegando próximo, né? É porque o Dinho faz aniversário em julho, né, gente? Aí eu fico preocupado, vai lá, faltam 75 dias pro Mundial Universitário. Aí eu vai falando, faltam 75 dias pra chegar o mês que eu faço aniversário. Vai chegando, falta pouco, né? Falta pouco, né? Só 75, né, amigo? A vida tá passando muito depressa aí, né? Como já previ aí o Albert Einstein aí. Nós estamos quase que numa máquina do tempo, né? A vida passa rápido, tem que saber aproveitar, a vida tá passando né? rápido pra caramba. Tem que saber aproveitar cada momento bonitinho aí, né, amigo? Bom, por falar do Mundial Universitário, né, o pessoal tem selecionado aí, ou melhor, tem buscado aí, né, os voluntários para estarem trabalhando, né, no Mundial Universitário.
Inclusive, uma das voluntárias, pelo que eu fiquei informado, né, que colocou o seu nome lá para ser voluntária do Mundial Universitário, é a campeã sul-americana de Taekwondo, D'Angela Guimarães, filha do Edgar Guimarães, né, se propôs aí a ser uma das voluntárias, né, no Mundial Universitário que acontece no estado de Goiás, né, nas cidades de Goiânia e Anápolis. Eu tinha anunciado aqui que o lançamento oficial ia ser, né, no último dia 12, se eu não me engano, de abril, mas esse lançamento foi adiado. Vai acontecer no próximo dia 28, a não ser que haja alguma mudança, né? A informação que foi me repassada aí pelo presidente da Federação Goiana de Desporto Universitário do estado de Goiás, Luzimar Santos, né, é que o lançamento oficial acontece no Palácio, né, do governo do estado, né, o Palácio das Esmeraldas, no caso aí, né, e acontece no dia 28 de abril, às 14 horas. Né, amigo? Meu amigo, o negócio vai ferver aqui no estado de Goiás, viu? Com certeza, né? Essa competição só tem, como sempre tem frisado aqui, a brilhantar aí a capital goiana, né? Exatamente, o Goiânia que tem passado aí a ser sede de várias competições nacionais e internacionais, não só na questão do esporte profissional, mas também na questão do universitário, um grande trabalho feito aí pelo Luzimar, aí pela FGDU. Né? Lembrando que mês que vem não, depois do mês que vem, mês de junho, tem a Liga Universitária Nacional no estado de Goiás. Ou seja, serão as finais, né, das modalidades de quadro, finais de futsal, masculino e feminino. E aí vem a equipe da UNO Chapecó, a FEMARE, vem o Barateiro também, que é de lá, né? Pelo menos que me foi passado a princípio. Depois eu tenho que confirmar essas informações, né? Vem o pessoal no vôlei, vem o pessoal, se eu não me engano também, basquete e handball, né? Todas, né, nos naipes aí masculino e feminino, totalizando 16 equipes, né, em cada modalidade, né, de quadra aí. E aí acontece dos dias 20 a 25 de junho no estado de Goiás. E se Deus quiser, né, e assim nos permitiu, o DMTV estará lá também para poder acompanhar aí essas finais, né, das modalidades de quadra, né, da Liga Nacional Universitária. Bom, vamos seguir falando aqui. Falando em relação ao troféu Maria Lenk, que começou na última sexta-feira, seu término é amanhã, término da disputa, né? E aí, o técnico do brasileiro César Cielo, né, elogiou, aprovou a estreia do brasileiro aí e me diz que mira a vaga nos 50 metros, né? Toda energia e foco, né? O sexto lugar nas eliminatórias dos 100 metros livres do troféu Maria Lenk pode parecer pouco quando se trata do recordista mundial com 46 segundos e 91 milésimos e medalhista de bronze em Pequim 2008. No entanto, no atual momento de César Cielo, o tempo de 48 segundos e 97 milésimos foi um sinal positivo, a sua melhor marca no último ano. Né? Para o americano Scott Goldust, técnico a quem Cielo recorreu no início do ano na tentativa de superar a má fase, o desempenho na primeira queda da piscina no estádio aquático do Parque Olímpico do Rio de Janeiro na segunda-feira aumentou a confiança na conquista da vaga dos 50 metros livres, prova marcada para amanhã e na qual o principal nadador do país aposta todas as fichas para não ficar de fora do Rio 2016. Amigo. E aí, César Cielo, né, se preparando aí para o Rio 2016. Ele não está querendo ficar de fora, não. Recordista mundial, né, dos 50 metros. É esse nosso grande atleta aí, né, uma modalidade que ele faz daí, da qual eu sou apaixonado, que é a natação, né. Eu adoro essa modalidade, acho que nadar é muito importante, né, para quem está muito sedentário. Vai fazer algo na piscina aí, né. Acho que eu, sinceramente, eu sou fã, gosto de assistir sempre quando posso. Assistir algumas competições, principalmente lá no Clube Antônio Ferreira Pacheco, né, onde virou um centro esportivo, já que o Rio Vermelho ali, as piscinas que se tem ali não se usam mais para fazer grandes competições como foi no passado. Então, eu torço muito bem por esse nosso brasileiro, né, para que ele possa aí, realmente trazer esse ouro olímpico aí, que vai dar muitas alegrias para nós brasileiros aí com essa natação. É a esperança, na verdade, de medalha de ouro. Ok, a grande esperança aí, né, da natação brasileira,
Lembrando que, se eu não me engano, a equipe do 4% já foi definida aí, viu, amigo? Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Né, olha só, recebendo informação aqui, né, na assessoria de imprensa, da Federação Goiana de Motociclismo, né, de motovelocidade, que, se eu não me engano, é com programação estendida por causa do feriado. A segunda etapa do Superbike promete agitar com muita adrenalina o feriado dos goianos que gostam de motovelocidade. Né, a programação já começa na quinta-feira, no feriado, com um track day e cursos de pilotagem, e só termina no domingo, quando os profissionais vão para as pistas em mais de 10 categorias diferentes. Ou seja, a segunda etapa do campeonato goiano, né, eu falo motovelocidade, mas não é motovelocidade, campeonato goiano de Superbike, acontece neste final de semana, meu amigo. E tudo começa a partir do feriado aí, do dia 21 da próxima quinta-feira aí. E aí a segunda etapa da competição no estado de Goiás, lá no Autódromo de Goiânia. Mais de 100 pilotos, né, envolvidos aí na disputa aí da competição em 10 categorias diferentes. Bom, hein? Ótima, excelente competição, né? Programação, para quem estava sem programação aí, já tem. Já tem a programação. Vai lá pro Autódromo de Goiânia acompanhar aí a Superbike. Essa aqui vai ser a segunda etapa da competição, né? Além do mais, eu tenho outra informação aqui referente a uma competição que também vai acontecer no estado de Goiás. Meu amigo, você acha que a gente fala só de futebol universitário? Fala não. Tem o futebol escolar também, ou melhor, só de esporte universitário. A gente fala de esporte escolar também, porque nós teremos em Goiânia, né, a partir do próximo do feriado, né, já dia 21 de abril, né, o início do Campeonato Brasileiro de Futebol Escolar, que inclusive vai vaga para o Mundial, né, que eu não me lembro agora onde será disputada a competição, mas já vale vaga para o Mundial aí, né, para o campeão, e o vice-campeão, né, ele vai para o Sul-Americano, vai disputar o Sul-Americano, a equipe aí, né? Lembrando que a equipe goiana também já se prepara, né, para o Gimnasiade, que acontece em Belo Horizonte de 10 a 14 de maio, né? Eu tentei até falar com o nosso amigo Marco Maia, né, que é o presidente da Federação Goiana de Desporto Escolar, FGDE, né, mas não foi possível porque está na correria, porque amanhã as delegações começam a chegar, né? Serão um total de 10 estados, né, envolvidos na competição aqui no estado de Goiás, né? Deixa eu confirmar aqui, 10 estados, amigo. Alguns estados não vieram em relação, por conta, né, da crise que se vive no Brasil atualmente, e acabaram não vindo para Goiás para a disputa desse campeonato brasileiro de futebol escolar, né? Eu tenho a confirmação deles aqui, né, mas tem equipe de Goiás, tem equipe de São Paulo, né, tem equipe de Tocantins vindo participar também, se eu não me engano tem do Rio Grande do Norte. Ou seja, serão 10 estados disputando aí as vagas, né, ou melhor, a vaga, né, para o Mundial, né, de Futebol Escolar, e também para o Sul-Americano. Ou seja, a competição começa no próximo dia 21 de abril, né, com um jogo às 19 horas, né, se eu não me engano lá no Jardim Guanabara 2, né, e com a cerimônia de abertura a partir das 20 horas. Meu amigo. Ou seja, Goiás está movimentado com vários eventos esportivos. Você tem, durante o feriado, a abertura do Campeonato Brasileiro de Futebol Escolar, né? Você tem ainda no final de semana, né, já começando do feriado, a Superbike no Autódromo de Goiânia, além de outros eventos que ainda estão por vir, né? Para quem não quer, né, ir para o esporte, se você ou ficar em Goiânia, você pode ir para o Aruanã e acompanhar, né, a programação, né, do Aruanã Encanto aí, né, deste ano de 2016. Bom, voltando a falar de esportes aqui, vamos falar de MMA, ou melhor, de UFC, né? O Rafael dos Anjos, né, afirmou aí que tem várias formas para bater Elde Alvarez, mas ainda foi bem claro: acho que finalizarei o meu adversário. Como assim, cara? Ele disse que tem várias formas para bater no cara, né? Aliás, ele até fala aqui que ele pode finalizar ele aí com cinco rounds, né? Durante os 5. Aliás, ele disse que não vê a luta durante 5 rounds, né? Que ele consegue finalizar ele bem antes disso daí. Bem né? antes. Eu não sei, né? Não diria que. Se bem que essa modalidade o que vale é a provocação, né? O que vale é um provocar o outro, que deixa
a luta mais ferrenha, né? Com mais expectativa. Mas é engraçado porque faz igual o Zé Aldo, né? Vai lá, toma um murro no queixo lá, com 30 segundos, cai no chão e pronto, acabou a luta. 30? Isso aumentou demais, velho. Pois é, então... Porque não durou nem 15. Pois é. Então... Não durou nem 15 segundos a luta do José Aldo, pô. Vai ter a contagem do juiz ali e tal, mais 10, não sei, o juiz erguer a mão ali, papá. Então, acho que eu acho muita pretensão, né? A gente está acostumado mais de se retrair ou, às vezes, nem sempre se retrair, mas ficar na sua de boa. Mas eu acho que bom dessa modalidade é a provocação, né? É o cara toma na ideia lá, pronto, quietou, bichão. Coloca você pra lutar lá. Aí diz, aqui não, aqui é de fã, né, rapaz? Aqui não. Você tem que lutar no 78, né? Ou é no 84? Você pode colocar mais aí, tem que ter pelo menos 90. 93? No mínimo, né? No mínimo. Mas ó, o pessoal que acompanhou o NP Fight Night que aconteceu no último final de semana, né? Já pode se preparar aí, já pode procurar a organização, né, do NP Fight também. Porque a próxima edição do NP Fight já tem data marcada para acontecer. O NP Fight Night, na verdade. Né? Inclusive foi passada hoje pelo criador da organização aí, né? O fundador do NP Fight. Né? E aí já estão abertas as inscrições para o amador, né? Que é o NP Fight Night, que acontece no dia 11 de junho, né? De 2016. E aí só falta decidir, até a semana que vem deve decidir aí onde será realizado o evento. Se será em Goiânia ou se será na cidade de Nerópolis. Nerópolis aí é a terra do doce, né, amigo? Doce de abóbora, doce de queijo, doce vindo direto de Nerópolis. Doce todos eles com queijo. Pamonha também, né? Acho que eles vendem tudo, pamonha. Não, pamonha é de Umas. É de Umas? Pamonha é de Umas, geralmente o carro da pamonha é de Umas. Então o carro doce é. Tem doce de abóbora, doce de melão, doce de melancia, doce de goiaba, banana, laranja, amigo. doce de farofa, giló, piqui. Não, piqui não, doce de piqui. Tem picolé de piqui. Pelo amor de Deus. Eu não tudo quanto é coisa. O povo vai falar que eu não sou goiano, porque eu não gosto de piqui. Rapaz, é o que você pensar tem hoje nessa vida aí. Hoje eu não me estranho de ter nada, né? Os caras, tem lugar que o pessoal come pão com feijão, só que não é molhando o pãozinho lá no caldinho, não. É o feijão mesmo, esse que você vai comer na hora do almoço ali, pega ele, taca dentro do pão, faz um recheio e come. É estranho, pra mim é estranho, né? Mas eu já vi. Pra cultura de outros lugares, não, é normal. Eu já vi o pessoal fazer isso, colocar o feijão no pão. É dentro do pão mesmo, né? Dentro do pão. Na comida não, com ali com a sopinha, com caldo. Você coloca o feijão. Recheio, aquilo é mesmo, você coloca um arroz lá dentro, lá recheia o pão de arroz, feijão. Lembrando que a edição do Profissional do NP Fight 4 acontece no dia 9 de julho, né? Essa aí deve acontecer realmente na cidade de Goiânia, né? E aí depois só confirmar onde vai ser. Tem algumas lutas confirmadas já, né? E segundo a organização, já tem treta pintando aí, viu? Se não fosse, a última falaram que jiu-jitsu não era MMA. E agora, o que será que falaram, hein? Que o pessoal da Arte Suave ficou boladão, né? Apesar de falar que MMA não é jiu-jitsu, mas faz parte da modalidade, né? Você pode, vale todas essas modalidades aí. Grande parte, né, dessas modalidades, então tem isso não, foi pro chão lá mesmo, ganha a luta é assim mesmo, tem esse negócio não. Finaliza o cara no jiu-jitsu ali, dá um mata-leão, um triângulo, faz um diabo ali e ganha o treino do jeito que dá, meu amigo, não tem desse negócio não. Tá certo. Né? É isso aí, amigo. Não é boxe que só vale com as mãos e não pode bater no cara, não pode levar o cara pro chão, hein? É de tudo, né? É lógico, é de tudo, é pesada, é porrada, é joelhada, né? Tem as técnicas lá, lógico, claro, mas é o que vale. Tá certo, meu amigo. Vamos fazer o seguinte. O André disse que hoje ele vai pagar o almoço. O André é rico, né? O cara lá de Pernambuco. Eita, tem pai e mãe rico lá, graças a Deus. Né? Plantação lá em Pernambuco. Tem fazenda lá, né, André? Fazenda, casa na beira da praia. Eu tô sabendo, André. André é rico. O cara é rico. De saúde, né, meu irmão? Também, lógico. Rico tem saúde, né? Come bem, dorme bem, não se preocupa. Né? Tá certo. Viaja pra Europa, então rico é rico, né? Eu, por enquanto, sou rico só de saúde mesmo. Então tá ótimo, já tá ótimo. Graças a Deus, né? Já é alguma coisa, né? Graças a Deus, meu irmão. Vambora?
Vamos lá então, Elias. Vamos voltar então, vamos embora. Agora faltam 9 minutos para o meio-dia. A fome bateu, nós vamos almoçar, né? E seguir trabalhando, né? Porque tem que trabalhar, né, amigo? O bloco de rua não pode parar, né? O carnaval não pode parar. É Brasil. Tá certo. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam pelo dmtv.com.br. Quiser conferir mais informações, acesse o nosso canal no YouTube, DMTV Goiânia, e também nos siga lá no Instagram, DMTV Goiânia, e também na nossa fanpage no Facebook, o DMTV Online, onde nós postaremos lá outras informações, entrevistas, né, com artistas, além de o esporte na rede e os nossos boletins informativos diários. Um abraço a todos vocês, excelente tarde de terça-feira e até amanhã.